Esse rei, o rei Dário, ele confiava em Daniel, porque aonde colocava ele florescia, aonde colocava Daniel ele dava um jeito de dar conta, dava um jeito. Outra coisa que um servo de excelência tem, ele tem um espírito excelente, aleluia. Versículo 3, versículo 3 a gente lê ali, que então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E hoje todo crente em Jesus que recebe esse Espírito Santo, que nós estamos buscando esse mês, ele recebe um Espírito excelente, que vai dar poder para ele distinguir espíritos. Sabedoria do alto é o Espírito Santo que dá. Dom de língua é o Espírito Santo que dá. Dom de cura é o Espírito Santo que dá. Não é verdade? Ministérios é o Espírito Santo que dá. Por isso que a igreja precisa buscar a presença do Espírito Santo. Tem que estar cheio desse Espírito excelente. É esse Espírito que não vai deixar você cair. Aleluia! Então, amados, Espírito Santo, o Espírito do Senhor nos faz excelentes. Por isso, quem tem Deus é diferente, irmão. Quem tem Deus é diferente. Quem tem Deus não vive pelo que sente, vive pelo que crê. O crente verdadeiro, ele sente dor, mas ele diz assim, mesmo na dor o meu Deus não me abandona. Ele crê nas promessas, sabe agir de maneira correta nas situações da vida, irmão. Amém? Ele é diferente. Ele falou com o rei com muita sabedoria, com uma palavra de sabedoria, uma palavra agradável, temperada, com sal. A nossa palavra não pode ser aos brutos, porque nós fomos transformados. Amém? Nós não somos mais brutos, nós não somos mais pessoas que fazem as outras sofrer. Não. Nós temos que ponderar os nossos lábios. Não podemos chegar e gritar com as pessoas. Tem que falar com jeitinho, amém? Oh, glória! Pastor que dá uns gritos, mas eu peço perdão. E não faço mais. Geralmente não tenho feito mais, né? Porque, às vezes, nosso jeito é assim, mas na hora de falar, a gente fala com jeitinho. Porque a nossa palavra tem que ser agradável. Está na Bíblia. Falar a verdade não é ser chato, não é ser grosso. Falar a verdade, irmão, é o que falar, não como falar. Porque tem gente que fala a verdade, mas é um grosso, tão grosso que as pessoas nem recebem a palavra. Aleluia! Dá para dar um glória? Não vive, sabe agir. Ele falou com jeitinho. Você tem falado com jeitinho, irmão? Tem que ter jeitinho para falar. É jeitinho que é o segredo. Olha só, o Cláudio Duarte manda nós se converter tudo, dá um monte na nossa lata, tudo nós rimos. É o jeitinho que ele fala. Ele faz a gente rir, mas fala um monte de verdade pra gente. Então com jeitinho se fala. Dá conselhos ao contrário de ser conduzido pelos outros. Tem pessoa, irmão, que ele vai pelas demais. Ele não recebe do Senhor. Ele vai pelas demais. Ele nem sabe o que ele fala. Não sabe se aquela pessoa tem razão ou não. Não sabe se é verdade. Vai por causa de cochicho, fofoca. É ou não é? Por que muitos líderes, servos, não são excelentes? Porque eles reproduzem mentiras, porque eles reproduzem fake news, porque eles reproduzem coisas que ele não falou com a pessoa. Como é que pode falar? Se alguém vir falar do Davidson para mim, eu vou mandar ele falar com o Davidson, eu vou falar com o Davidson. É ou não é? Por quê? Porque eu sou um servo que tem sabedoria.
não se abalam facilmente. O servo não entra em descontrole, desrespeito, toda a vida descontrolada. Não dá para falar nada, que a pessoa já começa a murmurar. A pessoa não sabe ouvir, meu irmão. Tem pessoa que nem que você falar com jeitinho, ela ouve. É tão orgulhosa, é tão orgulhoso, que nem se você falar com ele como pisando aos ovos, ele ouve. Aí só orando mesmo, fazer o quê? Nem gasta tempo com discussões, irmãos, com vãs discussões, né? Ele não se desesperou quando foi jogado na cova dos leões. Não ficou, olha, não me joga, olha aí, você vai ver, rei, tu vai ver o que vai acontecer contigo, seu sem vergonha. Não. Ele foi para a cova, ele sabia em quem ele cria, ele sabia que o rei não podia fazer nada, ele sabia que a vida dele não dependia de homens, de coisas, de circunstância, a vida dele dependia de Deus. Quando ele entra na cova e diz que os leões ficaram, mais não sei quanto tempo ali, esqueci, mais sem comida. Então os leões estavam famintos, diz a Bíblia. Mas ele foi como ovelha muda, como diz, né? Foi na tranquilidade. Irmão, você não deve nada. E se deve, paga. Para levantar a cabeça como servo de Deus. Para ser honrado. Aleluia. Ele não ficou murmurando porque fizeram coisa para ele. Ele não ficou murmurando porque inventaram dele. Mas estão inventando de mim. Não. Ele confiou em Deus. Terceiro ponto, o servo de excelência, ele tinha uma vida íntegra, versículo número 4, né? Versículo número 4, que diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Aí deram um jeito de arranjar. É que nem muitas vezes nós, como as pessoas não têm do que nos acusar, dá um jeito. Não é visão, é coisa da parede, alguma coisa tem que falar. Por quê? Porque não tem, meu irmão. Nós temos a vida transparente. Amém? Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que ele dizia, ele dizia ser de Deus e fazia coisas de quem é de Deus. Isso gera credibilidade. Em Daniel 1:8 diz que ele não se contaminou com as iguarias do rei. Interessante, irmão. Ele não se contamina. O servo fiel, ele não se contamina. Não se achava nele vício. Atitudes que marcam, mentiras, palavras com duplos sentidos ou meias palavras. Não, ele era direto, né? Não tinha o que manchar a índole dele. Por isso que o rei, o próprio rei do mundo, escolheu ele. Porque ele era um crente verdadeiro. Ele era uma pessoa sábia. Não se achava nele nada. Ele era fiel em tudo. O que expressa confiança. O rei confiava. Ele era fiel em tudo, irmão. O rei confiava nele. Você precisa ser fiel ao patrão, ser fiel à liderança da tua igreja, ser fiel à igreja, ser fiel à tua família, ser fiel a Deus sobre todas as coisas, para se distinguir dos demais. É assim que a gente vai ganhar o mundo. Daniel não cedeu à pressão dos de fora. Pode ver lá nos versículos 6, 7, 8 e 10. Diz que, então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto que faça firme o interdito de que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões.
Então, meu irmão, ele não parou, ele sabia, ele estava lá, mas ele não parou, ele não cessou de orar. Amém, querido? Porque quando as pessoas não pegam você em nenhum delito, eles vão inventar coisas da igreja mesmo. Eles vão inventar a visão da igreja e tudo mais. Mas daqui, ele não se intimidou. A pressão para ele buscar, parar de buscar a Deus era enorme. Muitos sofrem pressão para deixar de vir à igreja, para deixar de vir nas reuniões. Se você é um servo de destaque, você não pode ceder. Diga comigo, eu não vou ceder. Aleluia. Você precisa se encher de coragem e enfrentar as lutas sendo fiel a Deus. E por último, Daniel era cheio de fé e tinha uma vida de oração. 10 e 11, versículo 10 e 11, diz ali que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, aí se expressaram, se apresentaram ao rei para murmurar do homem de Deus, para fazer fofocas do homem de Deus. Não é assim, meu irmão? Não é assim às vezes na nossa vida?